Finalmente chegamos à última aula a respeito de artrópodes e nela a gente vai conversar sobre miriápodes, aqueles caras que têm muitas patinhas, como é o caso do piolho de cobra ou da lacraia. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Pessoal, nesse nosso último momento a respeito de artrópodes, eu quero comparar com vocês os dois grandes grupos que nós temos dentro de animais chamados de miriápodes. Miria quer dizer vários, né? Lembra de uma miríade de coisas, são várias e várias coisas, tá? E podos quer dizer patas. Esses camaradas têm várias e várias patas e são chamados popularmente de centopeias. Quem que são os miriápodes, prof? Diplópodos e quilópodes. Para a gente compreender esses dois grupos, eu acho legal a gente fazer comparações. Então a gente vai comparar ponto a ponto cada um deles e acho que vai ficar bem simples para vocês. Então, diplópodos, o que a gente tem que saber por primeiro? Que eles possuem dois pares de patas por segmento corporal. Isso a gente já viu lá na primeira aula e eu quero dizer para vocês que existe uma particularidade aí no meio que eu já vou conversar a respeito dela com vocês. Mas lembra aí, diplópodes, dois pares de pata por segmentos e são representados por seres chamados de piolhos de cobra. Em algumas regiões do Brasil a gente chama também de gongolo, beleza? Aí nós temos os quilópodes que tem um par de patas por segmento corporal. São várias e várias patas, mas não tantas como aqui. E esses caras são representados pelas lacraias. Vai, lacraia. Beleza. Prof, como é que é um diplópode? Olha aqui, ó. O corpo deles tem três tagmas. A cabeça, o tórax e o abdômen. E é em cima dessa divisão que a gente tem aquela particularidade que eu estava falando para vocês antes. A gente aprende que eles têm dois pares de pata por segmento, mas nesses três segmentos torácicos, ele tem tórax, tá, gente? Não tem dois pares de pata por segmento, tem apenas um. Então você está vendo uma patinha aqui, uma patinha aqui, uma patinha aqui. No abdômen, que a gente tem às vezes mais de 50 segmentos, sim, aí dois pares de patas por segmento. Como a gente tem muito mais segmento abdominal do que torácico, a gente cria uma generalização de dizer que tem dois pares de pata por segmento no corpo inteiro, mas isso não é verdade, beleza? Eles têm antenas, eles têm olhos, eles têm um aparelho bucal mastigador. Agora vamos dar uma olhada lá na lacraia. Tem antena, tem olhos, tem um par de pata por segmento sempre, mas o corpo desse bicho não é dividido em cabeça, tórax e abdômen. É uma cabeça e um tronco. Essa estrutura chamada de tronco, lembra lá da primeira aula, é a fusão entre tórax e abdômen. Quando o tórax e o abdômen formam uma coisa só, a gente vai chamar de tronco. Além do corpo dividido em cabeça e tronco, a gente também tem essa outra estrutura que é uma novidade, que não aparece nos diplópodos. Uma estrutura chamada de maxilípede, também chamada de forcípula, e ela tem a ver com o padrão alimentar do animalzinho. Então vamos comparar esse padrão alimentar. Aqui no diplópode você tem um ser que ou é herbívoro ou é detritívoro. Às vezes ele pode ser sim as duas coisas. O que é um herbívoro? É quem come plantas. O que é detritívoro? Aquele que come detritos, que já é um material já em semi-decomposição. Ele não precisa necessariamente comer uma planta viva. Ele pode comer já a parte da planta morta. Beleza, ele é um ser detritívoro. Aqui na lacraia, a gente tem seres carnívoros, ou seja, eles comem outros animais, não necessariamente carne, comem outros animais, isso que quer dizer carnívoro. E aí, prof? Se a gente reparar, aqui você está vendo uma antena longa e aqui você está vendo uma antena curta. Às vezes ela é bem mais curta do que eu desenhei, inclusive. Mas para que eu preciso saber disso? Isso tem a ver com o padrão alimentar dele. Lembra que a antena é uma estrutura que é mecanorreceptora, que é principalmente quimiorreceptora, ou seja, ela percebe a existência de substâncias químicas no ar. Então esses seres que são carnívoros, eles têm que detectar a presença das suas vítimas, ele tem que detectar a presença daquilo que vai ser o almoço dele com a maior precisão do que quem come uma planta. Você não precisa, estou detectando a presença de uma folha. Não faz sentido nenhum, né? Então as antenas longas são características das lacraias, dos quilópodes, em função do padrão alimentar carnívoro, beleza? Outra coisa importante é que aqui, ó, eu coloquei para vocês
que esses animais podem ser venenosos, mas não peçonhentos. Existem várias e várias espécies de diplópodes que secretam venenos, que recobrem o corpo com toxinas, mas nenhum deles é capaz de inocular essa toxina. Ou seja, ele pode ser venenoso, mas ele não é peçonhento. Por quê, prof? Porque ser peçonhento usa essa peçonha para se alimentar, também como estratégia de defesa, mas principalmente para obter alimento. Como esse ser é um ser carnívoro, faz sentido ser peçonhento. O que não faz sentido é você ter uma peçonha e inocular isso numa folha de alface. Aí eu matei esse alface envenenado. Faz sentido nenhum. O ser que é quelôpode precisa sim de alguma coisa que facilite a alimentação dele, no caso, uma peçonha. Então essa estrutura que você está enxergando aqui, ó, chamada de maxilípede, ou forcípula, é uma estrutura de inoculação de peçonha. Os quelôpodes são animais peçonhentos. É só isso, prof? Não, quase, tá? Olha o que eu coloquei aqui no meio para vocês. A fisiologia desses seres é praticamente igual à dos insetos. Então, se a gente comparar com relação ao sistema respiratório, a gente tem sistema respiratório traqueal, em ambos, igual a gente tinha lá nos insetos. A gente também vai ter sistema de excreção por meio de túbulos de Malpighi, a gente vai ter uma circulação aberta, sem pigmentos respiratórios, tudo igual aos insetos. O que é diferente? O padrão reprodutivo. Lá nos insetos você tinha 3 padrões reprodutivos. Aqui nós temos seres que são dioicos, têm sexos separados, isso não é uma novidade, que tem fecundação interna e desenvolvimento sempre direto. Anota isso que é importante. Dioicos, fecundação interna e desenvolvimento direto. Não existe estágio larval. Entendeu? Massa? Gente, terminamos os artrópodes, mas eu tenho um recado importante para vocês agora para o nosso finalzinho de aula, então fica aí. Muito embora eu considere importantíssimo a gente refletir a respeito das nossas ações, dos nossos objetivos, às vezes também é necessário saber ligar o botão do piloto automático. Sabe aquela história de deixa a vida me levar, vida leva eu? Às vezes isso é importante. É em meio a esse levar que muitas vezes você consegue momentos de reflexão a respeito dos caminhos que você tem que tomar. Ou muitas vezes é em meio a esse levar que você percebe que o caminho tomado não é o mais legal. Pense a respeito disso, dê menos importância para reflexões que podem te trazer problemas. Um grande abraço, fique bem e tchau, tchau.